Estamos hoje para conversar a respeito da narrativa do livro de Neemias, lá no capítulo 5. Trata-se de uma situação em que o povo de Judá estava passando por uma grande fome, uma grande dificuldade de alimentos, mas, paralelamente a isso, havia a exploração daqueles que tinham condições econômicas, que tinham posses sobre os mais fracos, sobre aqueles que estavam em dificuldade financeira, que não estavam conseguindo obter o seu alimento através da agricultura, que eram obrigados a desfazer dos seus bens, pegar dinheiro emprestado a juro, pagar juro para os magistrados e os nobres da cidade. É isso que está relatado lá no livro de Neemias, capítulo 5. Então havia um problema em que Neemias, o livro de Neemias trata justamente da reconstrução dos muros de Jerusalém. E quando o povo retornou através do decreto de Ciro, do rei Ciro, retornou do exílio para a reconstrução de Jerusalém, capitaneada por Neemias, pelo profeta Neemias, que conduziu esse retorno e a reconstrução das muralhas, encontrou lá o território de Judá sitiado por os vizinhos inimigos e tendo que construir as muralhas ao mesmo tempo em que cultivar a terra. Então houve uma escassez de alimentos ali, porque eles não tinham, os trabalhadores da cidade não tinham a liberdade de exercer agricultura e ao mesmo tempo poder reconstruir as muralhas. Isso dificultou o fato de ter que reconstruir as muralhas de Jerusalém para evitar um ataque, um posterior ataque, fez com que eles tivessem essa escassez de alimentos. Eles não poderiam se dedicar à agricultura também, e isso fez com que tivessem escassez de alimentos. As pessoas mais humildes, mais pobres, tiveram que penhorar os seus bens, pegar dinheiro emprestado. Então, o capítulo 5 de Neemias trata disso. Foi grande, porém, o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos, porque havia os que diziam: somos muitos nós, nossos filhos e nossas filhas, que se nos dê trigo para que comamos e vivamos. Também houve os que diziam: as nossas terras, nossas vinhas e as nossas casas hipotecadas para tomarmos trigos nessa fome. Houve ainda os que diziam: tomamos dinheiro emprestado até para o tributo do rei, sobre as nossas terras, nossas vinhas. Então o que acontecia? Eles foram os mais humildes, o povo, ele foi reclamar a Neemias, foram reclamar ao profeta Neemias, que estavam com escassez de alimento, passando fome, e tinham que pegar dinheiro emprestado para comprar alimento e pagar juro. Então há aí uma narrativa de usura. Então aqueles que emprestavam, que eram os nobres, os magistrados, os próprios irmãos deles, os próprios judeus, emprestavam, os judeus de classe mais abastadas, os nobres, os magistrados, aqui narrado no capítulo 5, verso 7 de Neemias, emprestavam para os demais, cobrando juro por isso. E esse juro, ele era pesado demais para esse povo pagar, e o povo estava passando fome, estava com dificuldades na agricultura, inclusive pelaquela questão de Jerusalém estar destruída, de estarem reconstruindo o muro e ao mesmo tempo não poder se dedicar à agricultura. E isso fez com que eles passassem uma dificuldade financeira e foram reclamar em relação a essa usura, essa exploração dos mais abastados sobre a classe mais humilde, mais pobre. Neemias Neemias tomou uma atitude ali, no verso 10 do capítulo 5, diz assim: também eu, meus irmãos e meus moços, lhe demos dinheiro emprestado e trigo, demos de mão esse empréstimo. Restituí-lhes hoje vos peço. Versos 11, capítulo 5 de Neemias. Neemias está pedindo a quem? Aos nobres e os magistrados que haviam emprestado para os seus irmãos e para os próprios judeus com juro. Isso era contra a lei de Moisés, lá no capítulo 23 de Deuteronômio, como nós vamos ler depois.
E daí Neemias pediu a eles: restituí-lhes hoje vos peço suas terras, suas vinhas, seus olivais, suas casas, como também o 100º do dinheiro do trigo, do vinho, do azeite que exigisse dele. Então, o que Neemias atuou aí de maneira ativa, dizendo: vocês têm que, meus irmãos, os nobres e magistrados, vocês têm que restituir às pessoas que estão passando dificuldade os bens que vocês pegaram penhorados, em razão do empréstimo que vocês cobraram juros deles. E eles não têm condições, estão passando fome. O povo está sendo afligido. E eles têm que pegar dinheiro emprestado para quê? Para adquirir o trigo, adquirir o alimento. E esse dinheiro estava sendo emprestado com juro, a troco de penhor. E isso é contra a lei de Deus. Neemias, embora não cite aqui a lei de Moisés, Neemias fez um apelo para as pessoas mais abastadas, para esses nobres, esses magistrados devolverem. E deu efeito. Lá no verso 12, então responderam: restituí-lhe-emos e nada lhe pediremos, faremos assim como diz. Então chamei os sacerdotes e os fiz jurar que fariam segundo prometeram. Isso é uma lei humanitária de Deus. Deus zela pelos mais fracos, pelos pobres, pelos aflitos, para aqueles que estão em dificuldades. O judeu ele poderia emprestar com juro, lá em Deuteronômio 23, mas ao estrangeiro, e não ao próprio irmão, outro judeu. E aqui estava havendo uma expoliação dos nobres e magistrados de Judá sobre as pessoas mais carentes, as pessoas que estavam, o povo que estava numa situação afligido, voltando num pós-guerra, para reconstruir a cidade, que não tinha alimento, tinha que vender o que tinha e pegar dinheiro emprestado, penhorar os bens. E isso estava ocorrendo, essa exploração pelos nobres e pelos magistrados das cidades, que foi onde Neemias, o profeta de Deus, interviu. Então Deus já tinha dado a lei ao povo. Vocês não podem emprestar para o irmão, para o judeu, pedindo juro em troca, exigindo juro em troca. Você pode só para o estrangeiro. Está lá no Deuteronômio, capítulo 23, no verso 19, diz assim: a teu irmão não emprestará com juros, seja dinheiro, seja comida, ou qualquer coisa que acostume se emprestar com juros. No verso 20, ao estrangeiro emprestarás com juros, porém a teu irmão não emprestará com juro, para que o Senhor teu Deus te abençoe em todos os seus empreendimentos na terra, qual passa a possuir. Eles estavam retornando para a terra deles, para a terra de Judá, estava retornando, e para reconstruir os muros de Jerusalém, após o decreto, rei da Pérsia, o decreto de Ciro, ter liberado eles para a reconstrução dos muros de Jerusalém, para voltarem à sua terra, que após o cativeiro ter sido extinto. O rei Ciro da Pérsia os libertou e eles puderam retornar. Só que quando chegaram lá, eles tinham que, ao mesmo tempo que reconstruir os muros, eles tinham que plantar, como foi dito lá, trabalhar na agricultura. Não deu tempo, não tinha condições deles trabalhar na reconstrução dos muros, na agricultura, o que gerou fome lá, o que gerou escassez de alimento, o que gerou falta de dinheiro. Eles tiveram que recorrer. Então os nobres e magistrados emprestavam dinheiro para os próprios seus irmãos, à custa de usura, à custa de penhora, o que era contra, né, o verso 19 do capítulo 23 de Deuteronômio. Então Deus é um Deus que zela pelo caráter humanitário, pela dignidade dos seus filhos, dignidade do seu povo. E aqui Neemias atuou. Neemias atuou numa conduta aqui, preservando a lei de Moisés, a lei de Deus, Deuteronômio 23, lá que nós lemos 23, capítulo 23, verso 19. Então é um Deus que se preocupa com os carentes, é um Deus que se preocupa com os mais humildes, é um Deus que se preocupa com o conforto humano, que não quer a expoliação do forte pelo fraco. É um Deus que quer o bem-estar da humanidade. Então, esse Deus está expresso aqui em cada palavra das Escrituras, e hoje nós vimos que em Neemias capítulo 5 não foi diferente. Então, Neemias, ele tinha a função de reconstruir, liderar a reconstrução dos muros de Jerusalém, mas ele viu o que estava acontecendo, situação de desigualdade social, ali, exploração do rico pelo pobre, que era um problema crônico do Antigo Testamento. Né? O descumprimento da lei de Deus, acontecia isso, era um pecado, isso era um pecado que acontecia. E Neemias atuou aqui para preservar a lei de Deus. Então,
Esse foi um profeta de Deus. Os homens de Deus, os profetas de Deus, têm que atuar para preservar a lei do Senhor, para fazer cumprir a lei do Senhor, para orar, para obedecer a Deus. Assim que nós devemos ser, devemos obedecer a Deus, obedecer os mandamentos, lá em Êxodo 20, e obedecer também as instruções do nosso Senhor Jesus Cristo, que veio nos apontar para a lei de Deus, o que Cristo veio trazer. Então vamos ler, vamos estudar a palavra de Deus, um Deus que quer o bem do ser humano, um Deus que quer o bem-estar, que quer cuidar de cada um e que todos têm o mesmo valor para Ele. Tem amor por todos. Deus abençoe.